Bom dia, na graça, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Nossa leitura no dia de hoje encontra-se no segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 10, que diz assim: Acabe tinha 70 filhos em Samaria. Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria, aos chefes da cidade, aos anciãos e aos tutores dos filhos de Acabe, dizendo: Logo que esta carta chegar até vocês, pois estão com vocês os filhos do seu senhor o rei, bem como os carros de guerra, os cavalos, a cidade fortificada e as armas. Escolham o melhor e mais capaz dos filhos do seu senhor, ponham-no sobre o trono de seu pai e lutem pela casa do seu senhor. Porém, eles temeram muitíssimo e disseram: Dois reis não puderam resistir a ele. Como poderemos nós fazê-lo? Então, o responsável pelo palácio, o responsável pela cidade e os anciãos e os tutores mandaram dizer a Jeú: Somos os seus servos e faremos tudo que o Senhor nos ordenar. A ninguém constituiremos rei, faça o que achar melhor. Então Jeú lhes escreveu outra carta dizendo: Se vocês estão do meu lado e querem obedecer-me, então peguem as cabeças dos filhos do rei, seu senhor, e amanhã, a estas horas, venham a mim a Jezreel. Ora, os filhos do rei, que eram 70, estavam com os homens importantes das cidades que os criavam. Quando receberam a carta, tomaram os filhos do rei e os mataram, 70 homens, e puseram as cabeças deles em cestos que enviaram a Jeú em Jezreel. O mensageiro foi até Jeú e lhe disse: Trouxeram as cabeças dos filhos do rei. Jeú disse: Ponham as cabeças em dois montões à entrada do portão até pela manhã. Pela manhã, Jeú saiu, parou e disse a todo o povo: Vocês não têm culpa. Eis que eu conspirei contra o meu senhor e o matei. Mas quem matou todos estes? Portanto, saibam agora que da palavra do Senhor pronunciada contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor fez o que falou por meio do seu servo Elias. Então Jeú matou todos os que restavam da casa de Acabe em Jezreel, bem como todos os seus homens importantes, os seus conhecidos e os seus sacerdotes, até não sobrar nem sequer um deles. Depois ele se levantou e partiu rumo a Samaria. No caminho, quando estava em Bet-Eked, dos pastores, Jeú encontrou parentes de Acasias, rei de Judá, e perguntou: Quem são vocês? Eles responderam: Somos parentes de Acasias. Estamos indo saudar os filhos do rei e os filhos da rainha mãe. Então Jeú disse: Prendam-nos vivos. E eles os prenderam e os mataram junto ao poço de Bet-Eked. Eram 42 homens e nenhum deles escapou com vida. Jeú saiu dali e encontrou Jonadab, filho de Recabe, que vinha ao encontro dele. Jeú saudou e lhe perguntou: Você tem um coração sincero para comigo, assim como o meu coração é sincero para com você? Jonadab respondeu: Tenho. Então Jeú disse: Se é assim, me dê a sua mão. E Jonadab deu-lhe a mão, e Jeú o fez subir na sua carruagem e lhe disse: Venha comigo, e você será o meu zelo para com o Senhor. E assim Jeú o levou na sua carruagem. Quando Jeú chegou a Samaria, matou todos os que restavam da casa de Acabe, até destruí-los, segundo a palavra que o Senhor tinha anunciado a Elias. Jeú reuniu todo o povo e disse: Acabe serviu pouco a Baal, Jeú, porém, o servirá muito. Por isso, tragam agora à minha presença todos os profetas de Baal, todos os seus adoradores e todos os seus sacerdotes, que não falte nenhum, pois tem um grande sacrifício a oferecer a Baal. Todo aquele que faltar será morto. Porém, Jeú fazia isso com astúcia, para destruir os adoradores de Baal. Depois Jeú disse: Proclame uma reunião solene em honra a Baal. E a proclamação foi feita. Jeú enviou mensageiros por todo Israel. Vieram todos os adoradores de Baal, e não ficou um só que não viesse. Entraram no templo de Baal, que se encheu de uma extremidade à outra. Então Jeú disse ao encarregado das vestimentas: Traga vestimentas para todos os adoradores de Baal. E ele trouxe vestimenta para eles.
Depois disso, Jeú entrou com Jonadab, filho de Recabe, no templo de Baal e disse aos adoradores de Baal: Olhem bem e assegurem-se de que não se encontre aqui entre vocês nenhum dos servos do Senhor, mas somente os adoradores de Baal. Quando eles entraram para oferecer sacrifícios e holocaustos, Jeú colocou do lado de fora 80 homens e disse-lhes: Se escapar alguns dos homens que eu entregar nas mãos de vocês, aquele que o deixar ou escapar pagará por isso com a sua própria vida. Logo que acabou de oferecer o holocausto, Jeú ordenou aos guardas e aos capitães: Entrem e matem todos. Não deixe que nenhum escape. E eles o mataram a fio da espada. Os guardas e os capitães os lançaram fora. Depois entraram no mais interior do templo de Baal. Tiraram as colunas que estavam no templo de Baal e as queimaram. Também destruíram a coluna de Baal e derrubaram o templo de Baal, transformando-o numa latrina que existe até o dia de hoje. Assim, Jeú acabou com o culto a Baal em Israel. Mas Jeú não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Por isso o Senhor disse a Jeú: Visto que você fez bem em realizar o que é reto aos meus olhos, e fez com a casa de Acabe, segundo tudo que era do meu propósito, os seus filhos até a quarta geração se assentarão no trono de Israel. Mas Jeú não teve cuidado de andar de todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se afastou dos pecados que Jeroboão levou Israel a cometer. Naqueles dias, o Senhor começou a diminuir os limites de Israel. O rei Hazael conquistou todo o território, desde o Jordão para o nascente do sol, toda a terra de Gileade, os gaditas, rubenitas, manassitas, desde Aroer, que está junto ao vale de Arnon, a saber, Gileade e Bazã. Quanto aos demais atos de Jeú, e a tudo que fez, e a todo o seu poder, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Jeú morreu e foi sepultado em Samaria, e Jeoacás, seu filho, reinou em seu lugar. Jeú reinou sobre Israel e Samaria 28 anos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Um Deus forte, um Deus poderoso, um Deus que estabelece reis e que tira reis. Um Deus que comissiona homens para cumprir a sua vontade. Vamos orar? Pai querido, em o nome do Senhor Jesus, nós nos voltamos para o Senhor nesta manhã, ao iniciar de mais um dia, mais uma semana, a última semana deste mês. Nós o fazemos com muita alegria no coração, com muita gratidão ao coração. Estamos terminando o mês de novembro, os últimos dias do mês de novembro, muito próximo de terminarmos o ano, e podemos fazer nossas as palavras de Samuel quando disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Somos gratos ao Senhor pelo teu cuidado para conosco. Somos gratos ao Senhor pelo dom da vida. Somos gratos ao Senhor porque o Senhor tem nos dado vida, tem nos dado paz, tem nos dado saúde, tem nos dado alimento, tem nos dado teto sobre as nossas cabeças, tem nos dado roupa, tem suprido literalmente em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. Te louvamos de uma maneira muito especial pelo dom da vida e pela vida eterna que temos em Cristo Jesus. Somos gratos ao Senhor, porque o Senhor tem disponibilizado para nós a tua palavra. O Senhor tem falado conosco, o Senhor tem nos instruído, o Senhor tem nos orientado, o Senhor tem nos alimentado diariamente pela tua palavra. O Senhor não desistiu de nós. O Senhor nos orienta, o Senhor nos alerta, o Senhor nos corrige, o Senhor nos adverte, o Senhor nos diz, admoesta, o Senhor nos indica o caminho através da tua palavra. Somos gratos ao Senhor por esse privilégio. Somos gratos ao Senhor pela liberdade que temos de ler, de meditar, de estudar a tua palavra e de nos achegarmos diante de ti a cada dia, a cada manhã. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Somos gratos ainda ao Senhor pelas nossas casas, pelas nossas famílias, por aqueles que o Senhor tem colocado lado a lado conosco, pelos nossos
pais, pelos nossos avós, pelos nossos tios, aqueles que nos educaram, que nos instruíram, aqueles que nos conduziram à tua presença. Somos gratos ao Senhor pelos nossos cônjuges, os nossos filhos, os nossos tios, tias, sobrinhos, netos. Somos gratos ao Senhor pela nossa herança. Clamamos ao Senhor também em favor da nossa casa, da nossa família, para que o nosso lar seja um local de refúgio, de culto e de adoração ao Senhor. Clamamos para aqueles nossos entes queridos que ainda não conhecem ao Senhor, que ainda não confessaram a Jesus como o único suficiente Senhor e Salvador. Que o Senhor abra os seus olhos, abra o seu entendimento, que a tua palavra encontre lugar na mente e no coração de cada um deles, e que eles possam se render aos pés do Senhor. Ainda intercedemos em favor dos enfermos, muitos são os enfermos, muitas pessoas enfrentando lutas, diagnósticos terríveis, tratamentos penosos, pessoas lutando contra o câncer, lutando, Senhor, contra as doenças autoimunes, o lúpus, o vitiligo, a esclerose múltipla, pessoas enfrentando a osteoporose, problemas na coluna, problemas renais, problemas urinários, respiratórios, pulmonares, problema dos mais variados tipos. Tantas enfermidades têm sobrevindo sobre o teu povo e nós clamamos ao Senhor. O Senhor que nos fez, o Senhor que nos constituiu. Coloca tudo na normalidade, traz a cura, traz a restauração. Tudo isso para a honra e glória do teu nome. Clamamos por aqueles que estão angustiados, aflitos, perturbados, temerosos, angustiados, que o Senhor venha trazer paz aos seus corações, se revelar a eles, que eles possam ter um encontro real, verdadeiro com o Senhor, hoje, amanhã e sempre. Possam confiar no Senhor Deus, entregar as suas vidas ao senhorio de Cristo, servir ao Senhor em paz e alegria. Clamamos em favor da tua igreja, renova a tua igreja, reaviva a tua igreja, fortalece a tua igreja, desperta a tua igreja, que a tua igreja viva para glorificar o teu nome. Dirige a tua igreja, supre as necessidades da tua igreja. Pai, em nome de Jesus, eu quero clamar por aquelas igrejas que estão sem pastores ou que estão no meio de um processo de sucessão pastoral. Que o Senhor conduza a essas igrejas a oração, a busca da direção do Senhor, que o Senhor mesmo leve para cada uma delas, providencie para cada uma delas um pastor segundo o seu coração, que vá amar este povo, que vá pastorear este povo com alegria, com amor, com devoção, e que o Senhor possa abençoar a tua igreja, sim. Abençoa a tua igreja, fortalece a tua igreja, abençoa as congregações, abençoa os projetos de plantação de igreja, que haja, Senhor, um mover sobrenatural do teu espírito, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, que haja conversão, que haja rendição, que haja, Senhor, regeneração, salvação, comprometimento, crescimento, expansão do teu reino, para a honra e glória do teu nome. Nós clamamos ao Senhor também pela nação brasileira, que tem vivido momentos tão conturbados. Clamamos ao Senhor que dê um basta nessa confusão, nesse engodo, nessa mentira, nesse espírito de engano, de confusão, de corrupção. Basta uma palavra do Senhor e essa história será transformada e modificada. É assim que nós oramos, Pai. Agradecidos no único nome pelo qual importa que sejamos salvos, o nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador, em nome de quem oramos. Amém. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amanhã estaremos de volta com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos.